Você que trouxe a tua Bíblia, abra lá no livro de Abacuque, no capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Amém? O tema dessa mensagem chama Intimidade gera confiança. Então, em Abacuque, capítulo 1, o título diz assim: A queixa de Abacuque. O texto diz assim: Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Pai, fala conosco, ministra o teu recado santo e bendito, em nome de Jesus. Amém. Essa queixa de Abacuque, ela é muito atual, né? Ela parece que Abacuque está falando nos dias de hoje. Essa semana, eu fui levar a Ana para a escola, e quando eu estava voltando, eu vi um estampido, como um tiro. Pá! E quando eu virei o carro, eu me deparei com os motoqueiros assaltando um outro motoqueiro. Só que não deu tempo de saber o que estava acontecendo. Eu simplesmente vinha com o meu carro numa rua, ouvi o barulho de um tiro, vi o homem na esquina parando e voltando, mas eu já estava virando a rua. E havia 2 motoqueiros com garupas roubando o motoqueiro que estava sozinho, talvez indo para o trabalho, não sei o que ele estava fazendo. Só que eles ficaram na frente do meu carro, armados, e eu consegui sair, porque as coisas não estavam comigo, mas em relação ao motoqueiro. Porém, eu andei alguns metros e o farol fechou, e eu tive que me deparar com os motoqueiros vindo em minha direção. Então, na hora, você já está agitado, porque a gente ouve tanta notícia de reação de assalto, aonde sobra tiro para tudo quanto é lado, né? E naquele momento, a única coisa que passava na minha cabeça é que se aparecesse uma viatura da polícia ali, naquele momento, naquela hora, ia sobrar tiro para todo mundo. E eu estava no meio ali. Quando eu parei no farol, que eu vi que os motoqueiros, depois que assaltaram, vieram na minha direção, na direção onde eu estava, eu passei no farol vermelho, entrei na Avenida Itaquera e fui embora. Mas, na hora, eu voltei para casa agitado, eu voltei para casa sem paz. Voltei para casa muito nervoso, porque a gente está envolvido no meio de tanta violência, em tanta coisa que a gente, quando se depara com isso, você é a primeira a se lembrar de tantas notícias que você ouve, né, de tantas tragédias. Então, se eu tivesse que fazer uma oração naquele momento, seria essa oração. Se eu tivesse que falar com Deus naquele momento, era exatamente o que Abacuque está dizendo aqui. Eu fico imaginando aquele homem que trabalha, que luta para ter um patrimônio, ser roubado, né, ser levado a moto dele naquele momento. Você não sabe se a moto tem seguro, se ele tem algum malote de dinheiro, você não sabe de nada, você simplesmente fica pensando assim: poxa, que injustiça. O bom não teve justiça, o ruim se deu bem. Não é o que Abacuque está dizendo? É exatamente o que Abacuque está dizendo. Em outra geração, em outro tempo, ele diz: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras injustiça?
Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Você vê como que dentro do contexto do que eu estou falando para vocês, esse texto é claríssimo. E a gente vem numa continuidade, né? Nós estamos lendo a Bíblia toda. Mas é interessante que quando eu fui estudar, na hora, eu testifiquei com Abacuque. Na hora eu me testificou meu espírito com o espírito dele naquele momento. Só que há uma diferença. Abacuque, ele está reclamando, ele está ali chorando, murmurando, se queixando, sei lá, porque Israel está sofrendo o caos. Os pais, os filhos, os vizinhos, todos estão vivendo segundo sua própria vontade, fazendo aquilo que ele achar melhor. Então o filho está tendo relações sexuais com a mulher do pai. O pai está largando a esposa e arrumando outra, para ver se é bom. Porque quando você ouve a Bíblia falar sobre repúdio, olha, o homem repudiou a mulher, eles podiam ter outras mulheres. Então, em vez de ele cuidar daquela amada dele, não, simplesmente ele arrumava outra e deixava a outra de lado. Não dava carta de divórcio, não deixava ela viver a vida dela, deixava ela amarrada, presa nele, e ele podia, safadão, arrumar um monte de mulher e ir provando se a mulher que ele estava ali era melhor da que ele estava repudiando. Os órfãos estavam sendo oprimidos. Não chegava nenhum bem aos órfãos. Não chegava nenhum bem às viúvas. E o pior de tudo, que as viúvas tinham seus familiares. Mas os seus familiares não estavam nem aí com eles. Pelo contrário, oprimia ainda mais. As pessoas estavam adquirindo enfermidades e pragas por vários motivos. Então, a desonestidade, ela imperava naquele lugar. As pessoas que eram sagazes, parecia que a justiça nunca ia ser feita na vida delas. E a gente vê isso acontecendo na nossa geração. A gente vê que pessoas boas muitas vezes são humilhadas, maltratadas, prejudicadas. Você vai ver na justiça homens tendo condições de pagar muito por bons advogados para ludibriar a justiça, para enganar. Eles têm condições de pagar falsos testemunhos. E aquele que é bom, aquele que é injusto, injustiçado, nem sempre ganha a causa. Porque quem pode mais tem condições de comprar mais coisas, até muitas vezes as próprias autoridades. Então é muito fácil para nós olharmos o que Abacuque está dizendo e testificarmos nisso, dizer, olha, realmente, eu concordo com Abacuque. Verdade, Deus, o Senhor não está vendo isso. Deus, o Senhor não está olhando todas essas coisas. E aí Deus começa a responder. Então lá em Abacuque vem a resposta de Deus. Abacuque 1, versículos 5 ao 11, que diz assim: o Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora, uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos
do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados, eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia quando se joga sobre o animal que ela está caçando. Os soldados avançam, ansiosos para conquistar, conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muitos, são mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Os soldados babilônios zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Depois vão em frente como o vento que passa. Eles não adoram outros deuses, senão a sua própria força. Olha que resposta que Deus dá. Deus, que resposta é essa? Se eu estou levantando a minha voz para declarar, Senhor, tanta violência, tanta injustiça, o que está acontecendo? Olha, os bons estão sofrendo, os maus estão tendo êxito. Aí Deus fala assim, agora vai piorar. Agora eu estou enviando contra vocês algo ainda pior. Algo ainda que vai produzir ainda mais destruição, mais medo, mais terror. Então eu fico imaginando Abacuque ouvindo isso, e me colocando na posição dele, ouvindo Deus dando uma resposta dessa para a gente. Quando a gente pergunta, oh Deus, não está tudo errado aqui, e o Senhor não vai fazer nada. Mas lembra que naquela época, o povo não obedecia a Deus. O povo não aceitava os decretos do Senhor. O povo se autogovernava. Abacuque, um homem de Deus, orando em favor de uma nação que não queria Deus. É como nós que oramos para que a igreja mude. Nós nem falamos em termos de mundo, nós falamos da igreja. Porque a gente vê dentro da igreja tanta competição, a gente vê dentro da igreja tanta briga, a gente vê na igreja tanta arrogância, tanta vaidade, a gente vê na igreja tanta hipocrisia, e a gente ora para Deus mudar a igreja, a gente ora para Deus mudar o coração do povo. Está entendendo? E o povo não muda. O povo não muda. Então Abacuque, ele está expressando a Deus um sentimento que ele tem, que ele gostaria que acontecesse, mas Deus está dizendo, só vai piorar. Só vai piorar. E aí ele continua a se queixar. E é interessante que lá em Abacuque, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz, tu sempre existe, ó Senhor. Ó meu santo Deus, tu és imortal. Tu és o nosso protetor. Ó Senhor, tu conheces os babilônios e lhes deste força para nos castigar. Mas como podes tolerar estes traidores, esta gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando estes malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Olha a condição que ele quer colocar. Israel é melhor que os babilônios. Porque tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe. Pois os babilônios pegam os outros povos, como os pecadores pegam peixes. Com os seus anzóis, e redes pegam os povos e os arrastam para a terra. Aí se alegram e ficam contentes. Oferecem sacrifícios às redes e prestam ofertas aos anzóis, pois é por causa deles que os pecadores ficam ricos e têm muito o que comer. Será que os babilônios nunca deixarão de lutar e sem dó nem comer, ricos e têm muito o que comer? Será que os babilônios nunca deixarão de lutar e sem dó nem piedade continuarão a matar os povos? Veja,
Abacuque, ele está cometendo um erro que muitas vezes nós cometemos também. Às vezes nós nos achamos melhores do que os outros. Às vezes nós não conseguimos olhar para a maldade nossa. Nós não olhamos para a nossa desobediência, nós não olhamos para nossas atitudes. E aí quando algo que a gente acredita ser pior que a gente aparece, a gente olha para Deus dizendo: olha Deus, é pior. Só que nós sabemos que Israel não era flor que se cheirasse. Que a maldade que aquele povo cometia era muito grande. E agora, Abacuque diz para Deus assim: olha Deus, o Senhor não está vendo como eles são ruins? O Senhor não se incomoda com a ruindade? Eu sei que o Senhor não pode ver maldade, eu sei. Por isso mesmo que eu estou indo contra vocês. Por isso mesmo que eu estou agindo dessa forma. Você percebe como Deus está confrontando Abacuque? Ele tem um coração bom, mas convive num lugar ruim. Habita num lugar ruim. Assim como Isaías diz: olha Senhor, eu não sou digno de estar aqui, porque eu vivo num lugar de pessoas impuras. Minha boca é impura, falo coisas impuras. Está entendendo? Mas Deus nunca deixa sem resposta as nossas perguntas. E Ele continua. E aí vem a resposta do Senhor. E lá no capítulo 2, versículo 1, diz assim: vou subir à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Isso ainda é Abacuque dizendo. Aí o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é essa: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Olha a mensagem: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Deus põe um ponto final na conversa de Abacuque. Deus coloca um ponto final nas queixas que ele tem. Porque se ele quer que Deus abençoe o povo, se ele quer ser abençoado, a condição é uma: o Senhor vai abençoar os fiéis. Se você se acha melhor que a Babilônia, se você se acha melhor que o povo de Israel, o Senhor vai abençoar as pessoas corretas. O Senhor vai cuidar de quem for fiel. Então Abacuque começa a olhar para dentro dele. Começa a olhar para ele, não mais para os outros. Veja, a queixa começa ele dizendo: por que tanta maldade? Por que tanto sofrimento? Por que tanta injustiça? Porque os maus sempre prevalecem sobre os bons. E aí Deus fala: vai piorar isso. Como assim vai piorar, Senhor? O Senhor não está vendo tanta maldade? Estou vendo toda a maldade. Mas ele diz assim que os maus não terão segurança. A gente vê isso acontecer. A gente vê isso acontecer. Por mais que o tempo que eles passam oprimindo os bons, o final deles todos nós sabemos. Ou é morte matada, ou é morte morrida, ou vai para uma cadeia, ou fica aí, vive fugindo, vive isolado, nunca vai poder constituir uma família, nunca vai poder ter alegria. O final deles é sempre sem segurança. E aí o Senhor fala aqui: mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis
a Deus. Então Abacuque, ele vai fazer uma reflexão. Ele vai começar a olhar para ele e ver se ele não é esse cara ruim. Ele vai ver se ele não é mau. E aí ele faz uma oração a Deus. E eu quero só falar o final dessa oração, que é um texto muito conhecido. Mas ele diz, lá no capítulo 3, versículo 17: ainda que as figueiras não produzam frutos, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como a da corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. A conclusão que Abacuque tem: dependente do que aconteça, você é fiel. Independente do que eu veja, você é fiel. Mesmo que não aconteça nada, mesmo que não haja nenhuma colheita, mesmo que eu não tenha benefício algum, vou ficar fiel. Por quê? Porque eu vou estar seguro. Porque eu vou estar seguro. É a conclusão que ele chega. E é isso que Deus quer falar para nós hoje, sabe? É isso que Deus quer compartilhar comigo e com você hoje. Que a nossa fidelidade não é para que a gente tenha e tenha mais. A nossa fidelidade é para que a gente tenha segurança. Para que a gente não tenha o mesmo futuro dos maus. Porque as coisas hoje podem não estar boas. Pode ser que hoje as coisas não aconteçam do jeito que a gente queria, mas no final a gente ainda tem esperança. Ao longo tempo a gente ainda tem esperança. Muita gente vai passar ao longo da tua vida, muitas das pessoas ruins vão passar pela tua vida, mas você ainda no final vai encontrar segurança. No final você ainda consegue encontrar estabilidade. No final você ainda consegue encontrar paz. E é isso que Deus está falando para Abacuque. E está falando para nós hoje. Sabe? Entenda que muitos de nós começamos a falar como Abacuque. Quando a gente se depara com a violência, quando a gente se depara com o caos, é exatamente o pensamento que nós temos. É inevitável isso. E se você dobrar o teu joelho e falar para Deus o que Abacuque falou, Deus vai dizer para você: vai piorar. Vai piorar por quê? Porque os homens não querem a Deus. Porque os homens não querem obedecer a palavra de Deus. E por não obedecer a palavra de Deus, como que um homem ímpio vai querer ser honesto? Não vai querer. Porque ele não teme a Deus. Como que um homem ímpio vai querer ser fiel? Não vai ser. Ele não teme a Deus. Ele não sabe o que é fidelidade. Ele não sabe o que é respeito. Como que um homem do mundo vai deixar de ser promíscuo se ele não entende o que é fornicação? Ele não teme a Deus. Então, se Deus não pode operar neles, o que vai acontecer, irmãos? Piorar. Piorar. Vai ser a lei do mais forte, vai ser a lei daquele que quem pode mais, grita mais. Você vê que às vezes uma pessoa calma, pacata, quando ela anda em bando, o que o bando faz, ela faz. Às vezes não é nem briguento, mas se ele estiver num bando de gente briguenta, vai ser briguento. Se estiver num bando de gente boca suja, vai ser boca suja. Se estiver num bando de gente desonesta, vai ser desonesto. Vocês estão entendendo? Por isso que quando Abacuque diz o que ele sente e expressa o que ele vê, Deus fala: vai piorar. Vai piorar. Porque só há uma maneira de mudar, é sendo fiel a Deus. A única maneira de mudar a nossa nação, irmãos, é fazendo com que a nossa nação
tema a Deus. Para que haja respeito mútuo, para que haja amor fraternal, para que haja amor incondicional. Quando a gente olha e vê uma pessoa furar uma fila, ela não tem amor incondicional. Porque muitas vezes a pessoa que está numa fila está passando mal, mas é obrigada a ficar na fila. Não é verdade? Quantas pessoas, às vezes, numa fila de banco, numa fila de mercado, uma fila qualquer, abaixa a pressão. Ou às vezes a pessoa está com dores nas pernas, ela não fica dizendo, olha gente, eu estou com dor, olha gente, está baixando pressão, olha gente, eu tive que fazer uma cirurgia, olha gente, eu não posso passar por isso. Está entendendo? E aí entra lá um boy que chega e fala assim, fulano, tudo bem, então você paga para mim. E ele simplesmente passa na tua frente. E a gente acha que a gente está se dando bem, mas a gente está sendo desonesto. A gente está sendo desonesto. Porque aquela pessoa está ali, está passando mal, e está vendo a hora dela chegar, e de repente ela está contando uma pessoa, mas um boy entra e deixa um malote. E aí é como se viessem 20 pessoas na frente dela. Não é honesto isso, irmãos. É desonesto isso. Por isso que quando você me vê na fila, nunca peça para eu pagar a tua conta. Porque se eu tiver que passar a fila toda, você também vai ter que passar, por respeito das pessoas que ali estão. Às vezes a gente vê pessoas que estão com crianças que já não são de colo, mas entram na fila das pessoas idosas, que estão ali esperando, e às vezes você vê lá uns com muletinha, uns com maior dificuldade para entrar. E aí vai lá uma mãe com uma criança de quase 20 anos no colo. Está entendendo o que eu estou falando? Quando a gente é fiel a Deus, essas coisas não têm vazão na nossa vida. A gente não vai dar o nó em ninguém, a gente não se preocupa com isso. Uma vez eu estava ouvindo aquele comediante, o Gentili, não lembro o primeiro nome dele, e ele disse assim, que ele fez uma piada de judeus, e alguns judeus não gostaram. E eu me lembro que o Roberto Justus questionou ele, porque não gostou da piada que ele fez. E aí ele falou assim para o Roberto Justus, você dá risada de português? Dou. Você dá risada de piada de japonês? Dou. Então se você dá risada deles, você não pode rir quando a piada for de você. E eu fiquei pensando naquilo, e é verdade. Porque se eu dou risada quando a piada é feita do português, quando eu dou risada quando se faz a piada com o macumbeiro, com o espírita, com o católico, eu não posso recriminar quando fizerem piada do evangélico. E às vezes as pessoas querem rir dos outros, mas quando é delas, fica todo melindroso. Tudo não me toque. A fidelidade ao Senhor faz a gente olhar as coisas de outra forma. A fidelidade ao Senhor faz a gente mudar a nossa postura, nossa maneira de agir, nossa maneira de ser. E aí a gente entra na presença do Senhor sem hipocrisia, porque Abacuque estava sendo hipócrita quando ele mostrava que, olha, eles são melhores que a Babilônia. Porque a Babilônia mata, a Babilônia destrói, a Babilônia rouba. Mas eles faziam isso com as viúvas. Eles faziam isso com os órfãos. Eles faziam isso com os seus próprios pais, com os seus próprios filhos. Eles vendiam seus filhos à base de vinho para eles poderem se embriagar. Eles usavam balanças desonestas. E aí ele quer dizer que a Babilônia é pior. Olha, Senhor, o Senhor não está vendo como eles são ruins? Ruins são vocês. Ruins são vocês. Mas Deus, em vez de ser indelicado com ele, disse assim, olha, os ruins vão perecer, mas os bons, se permanecerem fiéis ao Senhor, não.
Aí cai a ficha do homem. Opa! Então, mesmo que não aconteça nada a meu favor, eu vou ser fiel. Mesmo que eu não tenha benefício nenhum, então vou ser fiel. E ser fiel ao Senhor é pegar o ensinamento do Senhor e trazer para a nossa prática. Não para nós falarmos dos outros, não para a gente expor ou fazer comparações entre nós e os outros, mas para nós. Para pegar o ensinamento e trazer a aplicação na nossa vida, na nossa atitude, na nossa maneira de ser. E às vezes as pessoas pegam esse texto de Abacuque e professam: olha, ainda que não hajam ovelhas nos currais, bois, né? Ainda que não tenha nada, que não tenha uva, vou ser fiel como? Se não há prática. Hoje Deus quer falar isso para você. A única maneira, irmãos, da gente encontrar segurança a longo prazo é fidelidade a Deus. Porque tanto eu como vocês, uma hora podemos ser vítimas dessa violência. Como eu mesmo falei hoje, que quando eu me deparei com os assaltantes, não tinha o que fazer. E olha que, do jeito que eu entrei, eu fui. Se eles parassem na minha frente e mandassem descer, eu não tinha o que fazer. Se eles quisessem mirar o revólver e atirar, não tinha o que fazer. Se no farol eles decidissem, olha, eu quero levar aquele carro, não tinha o que fazer. Porque assim como eu olhei no retrovisor e vi que eles vinham, eu saí, mas eles poderiam ter vindo atrás. Está entendendo o que eu estou falando? Eu posso amanhã estar num tribunal onde há um monte de pessoas me julgando e me condenando e eu sendo inocente. Porque quando as pessoas querem se unir para fazer injustiça, elas fazem. Quantos empresários, olha irmãos, como empresário, eu fiz muito processo trabalhista. E eu olhava assim os funcionários olho no olho e dava uma revolta. Porque quando eu olhava para eles, eu lembrava de que toda sexta-feira eles ganhavam pouco. E a gente sabia que era pai de família. Às vezes você pegava lá R$20, dava para eles e falava, vai fazer uma feira amanhã, filho. E aí quando se passava o tempo, ele estava na frente do juiz dizendo que os R$20 que eu estava dando para abençoar ele, era dinheiro por fora. E se olhar, você fala assim, mas eu quis abençoar o cara. Não, agora ele está reivindicando aquilo como salário e está te processando, pedindo indenização sobre aquilo. E o pior de tudo não é ele só, é os outros funcionários sentados do lado, sendo testemunha dele, sabendo que todos estavam sendo abençoados por causa do coração que nós temos. Você nunca sabe quando alguém vai agir de forma desonesta com você. Quando alguém vai sentar num tribunal para testemunhar contra você. Quando alguém vai se levantar para caluniar você. Às vezes a gente acha que a maldade das pessoas só é para vir atirar na gente, roubar a gente. Não, às vezes uma calúnia, uma mentira, são os maus que Abacuque está dizendo. E a gente não fica livre dessas coisas, irmãos. A gente só fica livre dessas coisas a longo prazo. Por quê? Porque esses perecem. E você continua. Esses ficam pelo caminho e você continua. Então hoje, entenda que Deus quer mostrar para você que a longo prazo a justiça do Senhor se manifesta. E talvez hoje você possa estar indignado por muitas coisas injustas acontecerem na tua vida. Deus está falando para você, não se irrita com isso não. A longo prazo, as coisas vão ser colocadas nos lugares certos. A longo prazo, o que se fala vai ter que ser prestado conta. E aí, no que se falar, vai ter que ser provado. A longo prazo, toda maldade, ela vai se manifestar. A longo prazo. Por isso, os que permanecem fiéis ao Senhor, é que vão vencer. Por isso vale a pena ser fiel ao Senhor. Por isso vale a pena confiar no Senhor. Hoje, quando eu cheguei aqui, me deparei com uma pessoa que foi a primeira pessoa a me caluniar aqui no Palmira.
A primeira. De todas as que eu passei, aqui me deparei com a primeira. E eu me lembro que essa pessoa foi amada, nós cuidamos dela, da família dela. Mas um dia ela veio e disse: meu marido me traiu. E o que eu faço? E eu falei assim: olha, a palavra do Senhor diz para você que se você não consegue perdoar, então você está livre para seguir tua vida. Essa pessoa foi para o marido e disse: o pastor falou para a gente se separar. E foi embora daqui falando mal de mim. Hoje não está, pelo menos não falou que está em igreja nenhuma. A família está aí no mundo jogado. O que adiantou? A mentira passou. Eu estou aqui. 11 anos depois, estou aqui, dando a cara para bater. Tudo que falaram de mim ao longo dos anos todos, vão ter que provar. Por quê? Porque eu espero no Senhor. Eu sou fiel a Ele e espero no Senhor. E o que se falou tem que se provar. E o tempo mostra isso. O tempo se encarrega de mostrar isso. Por isso que eu nunca vou embora daqui. Porque eu quero que o tempo mostre. Porque Deus traz isso como promessa, irmãos. Eu não quero ver as pessoas que me caluniaram destruídas. Mas eu quero que as pessoas saibam da justiça de Deus. Deus não precisa destruí-las. Só precisa me honrar. Deus não precisa acabar com a raça delas. Só me honrar. E me honrar é mostrar que elas estavam erradas. No pensamento, no que falaram, no que fizeram. Isso é honra de Deus, irmãos. Porque às vezes a gente quer provar nossa inocência e não conseguimos. O tempo prova. O tempo se encarrega de exaltar você. O tempo se encarrega de mostrar a verdade. E é isso que Deus estava falando para Abacuque. Abacuque, seja fiel. Os ruins vão ficar pelo caminho, mas os bons permanecem para sempre. Hoje Deus manda trazer essa palavra a você. Que você possa refletir, meditar sobre isso. E se você estiver passando por um momento de dificuldade, se você tem olhado toda essa maldade ao teu redor, ainda que não haja nada, permaneça fiel ao Senhor, porque vale a pena. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você.